O que você conhece a respeito do mundo estranho e maluco dos estados da matéria? A maioria de nós sabe que ela pode ser sólida, líquida e gasosa. Alguns de nós até conhecemos um quarto estado especial chamado plasma. Mas e quanto aos estados extraordinários que se comportam de maneiras malucas, como dançar e mudar de cor? Esqueça o que você achava que sabia sobre sólidos, líquidos e gases, porque estamos mergulhando no lado selvagem da física. Vamos lá! Primeiro temos o plasma de quark gluons. Esse estado bizarro parece uma bagunça quente e pastosa, que existiu apenas momentos após o Big Bang, quando o universo estava incrivelmente quente e denso. Veja bem, dentro de todas as coisas ao nosso redor, há partículas minúsculas chamadas quarks. E, até onde sabemos, são as menores do universo. São os blocos de construção do nosso mundo. Assim como as peças de Lego, existem em diferentes tipos e podem se unir para formar estruturas maiores. Temos quarks up, quarks down, quarks strange, quarks charm, quarks top e quarks bottom. Todos são mantidos juntos por algumas forças especiais, os gluons. Eles são como a supercola que mantém os quarks unidos e carregam uma força especial chamada força nuclear forte. Também são como mensageiros, passando recados entre os quarks e mantendo-os conectados. Agora, como podemos criar um plasma a partir deles? Bem, precisamos deixar as coisas mais quentes, e temos que usar muito calor para criar o de quark gluon. É como jogar sua pizza em um forno escaldante. Quando você aumenta o calor, o queijo começa a derreter e fica todo pegajoso e escorrendo. Da mesma forma, ao aquecermos muito os quarks e gluons, como em condições extremas, eles se tornam energéticos e começam a se libertar. Tudo isso transforma a matéria em uma bagunça quente e pastosa. É assim que os cientistas podem recriar esse estado especial em laboratórios, esmagando as partículas em altas energias. Mas por que precisamos fazer isso? Bem, estudar o plasma de quark gluon nos ajuda a entender como o universo evoluiu e o que aconteceu em seus primeiros momentos. Para compreender a receita da pizza inteira, precisamos conhecer todos os ingredientes, certo? Incluindo o queijo derretido. Em seguida, temos um condensado de Bose-Einstein. É um estado de matéria bastante estranho. Vamos tentar explicá-lo da seguinte forma. Imagine que você tem um grupo de amigos em uma festa. Normalmente, todos dançam e se movimentam livremente, criando uma atmosfera animada e cheia de energia. Mas e se algo estranho acontecer? E se todos de repente diminuíssem a velocidade e começassem a se movimentar juntos em perfeita sincronia, quase como uma dança em câmera lenta? Parece algo saído de um filme de terror, mas é o que acontece em um condensado de Bose-Einstein. Trata-se de um estado único da matéria, e surge quando certas partículas chamadas bósons ficam extremamente frias. Quando isso ocorre, todos os bósons se reúnem no estado de energia mais baixo possível, e então formam um clube legal onde todos estão fazendo a mesma coisa. Primeiro, pegamos um gás com baixa densidade e o resfriamos a temperaturas muito baixas, próximo ao zero absoluto. É como se fosse a temperatura mais fria possível. Por ser tão frio, tudo para de se mover, inclusive as partículas. Isso se dá porque os átomos e as moléculas não têm mais energia para se movimentar. Até onde sabemos, essa temperatura não é fisicamente possível, mas podemos chegar muito perto dela, a cerca de menos 273 graus Celsius. Os cientistas usam lasers e equipamentos especiais para alcançar esse estado. Porém, quando isso se dá em um condensado de Bose-Einstein, os bósons não ficam parados como estátuas, mas se reúnem no estado de energia mais baixo possível e formam uma espécie de entidade única. Eles começam a se comportar coletivamente, como se fizessem parte de um grande superátomo. Seus movimentos tornam-se altamente coordenados e sincronizados. É como a mente coletiva de Rick e Morty. O estudo dos condensados de Bose-Einstein ajuda os cientistas a entender a natureza estranha e quântica da matéria, e nos ajuda a desvendar os segredos de um reino oculto onde as regras do mundo comum não se aplicam mais. A seguir, vamos falar um pouco mais sobre os quarks. Esses carinhas são tão especiais que têm mais um estado de matéria só para eles, chamado de QCD, ou cromodinâmica quântica. É um nome sofisticado para a teoria que descreve como os quarks e a força intensa interagem. Lembra de como estávamos falando sobre os blocos de Lego? No mundo normal, cada bloco tem sua própria cor, forma e tamanho. Mas e se você pudesse brincar com um tipo especial de Lego em que os blocos mudam de cor, forma e tamanho à medida que são empilhados? Isso é um pouco parecido com o que acontece na matéria QCD.
Normalmente, os quarks ficam bem juntos dentro de partículas como prótons e nêutrons. É como se estivessem de mãos dadas e não pudessem se mover muito. Mas quando as coisas ficam muito quentes ou sob muita pressão, algo interessante acontece. A força que os mantém unidos torna-se mais fraca. É como se o aperto de mão se afrouxasse e, de repente, os quarks pudessem se movimentar mais livremente. É nesse momento que a matéria QCD aparece. Quando a força perde a intensidade, os quarks começam a agir como se estivessem em um divertido playground. Eles podem se movimentar e interagir uns com os outros de maneiras novas e empolgantes, e até mesmo mudar suas cores. Mais ou menos como se os blocos de construção ganhassem vida e se divertissem muito. Os cientistas estudam a matéria QCD em aceleradores de partículas como o Grande Colisor de Hadrons. Eles esmagam as partículas em velocidades e energias incríveis. Quase criam mini-universos primitivos e os corações de estrelas de nêutrons em seus laboratórios. Assim, tentam entender como os quarks se comportam e como a força intensa funciona em condições extremas. Dessa forma, podemos aprender mais sobre a natureza fundamental da matéria e as forças que a mantêm unida. Em outras palavras, isso nos ajuda a compreender como o nosso universo é construído. E finalmente chegamos ao último estado estranho da matéria chamado neutrônio. Imagine que você tem um monte de bolas. Algumas são vermelhas e outras azuis. Todas estão quicando, colidindo constantemente umas com as outras. Agora vamos retirar todas as vermelhas e manter apenas as azuis. Isso é um pouco como o neutrônio. Os nêutrons são partículas minúsculas que ficam no núcleo de um átomo, junto com os prótons, como um grupo harmonioso de amigos do mundo atômico. São neutros, o que significa que não tem carga, daí o nome. Desempenham um papel importante na manutenção do núcleo e na determinação das propriedades de diferentes átomos. O neutrônio é uma substância estranha composta principalmente de nêutrons, e nela os nêutrons estão sozinhos, sem nenhum próton. É como uma festa só de nêutrons. Então, o que acontece quando os deixamos sozinhos? Bem, o neutrônio é incrivelmente denso. É como empacotar um grande número de bolas azuis em um espaço pequeno. Na verdade, ele é tão denso que uma colher de chá dele pesaria tanto quanto uma montanha. Muito louco, não é mesmo? O neutrônio também tem outra característica peculiar. É super forte. Se você tentasse apertar essa substância, ela resistiria e empurraria de volta uma força chamada pressão de degeneração de nêutrons. Como se as bolas azuis em nossa analogia estivessem tão apertadas que não quisessem mais ser esmagadas. Os cientistas acham que o neutrônio pode existir nos núcleos de certos objetos extremamente densos, como as estrelas de nêutrons. Esses são corpos celestes formados quando estrelas maciças chegam ao fim de suas vidas e entram em colapso sob sua própria gravidade. Nesse estágio, as partículas se encontram em uma pressão intensa e em condições extremas. E é assim que a matéria pode se transformar nessa substância extraordinária. O neutrônio desafia nossa compreensão e continua a intrigar os cientistas que exploram os mistérios do universo. Portanto, desde a dança hipnotizante das partículas em um plasma de quark-gluon até o comportamento alucinante dos átomos em um condensado de Bose-Einstein, esses estados estranhos da matéria nos mostram que ela é cheia de surpresas. Lembre-se, o universo é um lugar vasto e misterioso, e nossa exploração desses estados bizarros é apenas o começo. Portanto, mantenha sua curiosidade viva e sua mente aberta para as maravilhas do nosso mundo.